Filho, vamos orar. Não, agora não. Agora eu estou com muita coisa. Filho, vamos ler. Eu quero dar uma palavra para nortear a tua vida. Não, agora não tem como. Eu estou atrasado, eu estou com muitas coisas para fazer. E a gente começa, irmãos, a entrar num estado de mentiroso. Nós começamos a mentir para nós mesmos. Que estamos atarefados, que estamos cheios de coisa, que a vida é uma correria, uma loucura. Não é loucura nada, irmãos. É falta de prioridade. E aí parece que não valeu a pena o nosso batismo. Porque no batismo nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, mas parece que a gente aceitou só como Salvador. Porque se Ele fosse o nosso Senhor, existem regras, existem leis, existem princípios, existem mandamentos. Aleluia! E nós precisamos cumprir, simples assim. Mas tão difícil. Se nós, como igreja, estivéssemos praticando na risca, com o nosso coração totalmente alinhado, como um filho, como uma filha, quando nós passar pelos dias maus e os desertos da vida, eles não vão nos sucumbir, eles não vão nos paralisar. Por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem os seus mandamentos no coração, sabe se posicionar nos dias maus. Um homem e uma mulher de Deus que enfrenta um deserto, assim como José enfrentou, ele tinha sabedoria de Deus para governar no meio do caos e no meio do deserto. No meio da fartura, até o faraó governa. No meio do deserto, somente um homem e uma mulher de Deus que pode governar. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para a gente não pecar contra o Senhor e não entristecer o coração de Deus, nós precisamos ter a palavra dele no meu coração, no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi qual palavra se eu não leio? Qual o versículo que guia a minha vida, que norteia a minha vida? Se eu não leio, eu não medito, eu não vivo. Aleluia. Meu Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 O Senhor se manifesta para os seus filhos no deserto. Mas para que Ele venha se manifestar para mim e para você no dia mau, no dia do deserto, nós precisamos ter intimidade com Ele. E é isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos. E o texto que nós lemos, Davi, ele mata Golias e ele vai para os palácios. Davi, ele executa um plano, ele derruba, ele mata Golias. Ele está cumprindo um propósito de Deus e agora ele vai para os palácios. E quando ele vai para os palácios, ele tropeça também. Não é só no deserto. Nos palácios ele também tropeça. A nossa Bíblia vai dizer que em tempo de guerra, Davi ficou no palácio. No momento de muita alegria, no momento de grande entusiasmo de Davi por ter vencido uma grande batalha, um grande problema, uma grande dificuldade, agora Davi vai para a zona de conforto. E ele tira os olhos dele da realidade que Deus estava introduzindo ele todos os dias. Ele venceu uma guerra, mas agora Davi devia estar preparado de novo, porque era tempo de guerra, ele não podia ficar no palácio. E quantas das vezes comigo e com você não é a mesma coisa? Nós vencemos um gigante, vencemos uma batalha, e seja lá qual for, irmão,
Seja lá qual for a tua batalha, o teu deserto, se é droga, se é bebida, se é prostituição, se é mentira, se é adultério, eu não sei, cada um tem a sua luta, amém? Mas muitas das vezes nós vencemos essa luta e agora não é só glorificar a Deus, é estar vigilante, porque a palavra de Deus vai nos dizer e nos ensinar que nós devemos vigiar e orar a todo instante. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Nós precisamos estar vigilantes. Davi agora vai para o palácio, começa a viver uma vida totalmente agora de luxúria e tudo aquilo que Davi estava vivendo, e isso não é errado, só que ele começou a perder o coração pastoral, ele começou a perder o espírito voluntário. Por isso que depois que Davi entra nessa zona de conforto, ele passa a ser uma presa fácil para o inimigo, porque ele parou por um momento a sua intimidade, a sua busca incessante com Deus. Agora ele começa a fazer os desejos da sua própria vontade, da sua própria carne. Mas Davi havia vencido uma luta, havia vencido uma guerra. O nome de Davi agora estava no top 10 da internet. O nome de Davi estava permeando por todas as redes sociais, TikTok, Instagram e assim por diante. O nome de Davi estava em todas as páginas de jornais de Israel. Davi que venceu Golias. E agora, Davi se encontra neste ambiente. Seu coração começa a perder a intimidade. Seu coração voluntário começa a ficar agora estremecido. E agora, num tempo de guerra que era para Davi estar ativo, Davi fica no palácio. E aí, irmão Reginaldo, quando ele fica nesse lugar, ele começa a olhar para onde não era para olhar. E ele vê uma mulher muito bonita. E ele pergunta, olha, quem é aquela moça? E alguns soldados que acompanhavam ele no palácio falaram para ele, olha, o nome dela é Betseba. Ela é mulher de Urias, o teu soldado. Ou seja, Deus comunicando para ele, ei filhão, aquieta o teu coração, ela é casada. Aquieta o teu coração, ela tem compromisso. Mas Davi, ele passa por cima dessa instrução, porque o seu coração já estava pendendo para o lado errado, da desobediência, do erro. E agora Davi, ele olha para Betseba e manda chamar. E vocês conhecem a história. Davi se deita com Betseba, Betseba tem um filho, e agora ele começa a inventar um outro histórico, uma outra maneira de querer enrolar as pessoas que andavam perto dele. Ele manda chamar o marido de Betseba, Urias, que estava na guerra. E aí vocês sabem, o marido vem, Davi manda que ele passe uma noite com ela, porque a ideia de Davi era que o marido se deitasse com ela, depois no outro dia ele mandava o marido para a guerra. Quando ela aparecesse grávida, ia achar que o filho era dele, mas Davi já sabia que ela já estava grávida dele. Só que ali eu vejo a pedagogia de Deus tratando o coração de Davi com a fidelidade de Urias. Urias não se deita com ela. Então Davi manda chamar Urias e agora embebeda Urias. Deixa ele fora de si, porque é isso que o álcool em demasia faz. Tira a consciência do ser humano. Agora nós começamos a olhar para onde nós não olhávamos, falar aquilo que nós não falamos, pensar aquilo que nós não pensamos e agir em coisas que nós não agiríamos. É isso que o álcool faz. E agora Davi tenta fazer isso com Urias, e agora Urias, ele mesmo embriagado, mesmo nesse lugar, como a gente sabe que era um propósito de Deus, Urias guarda o seu coração e ele fala para Davi, eu não me deitarei com ela. Como que eu vou deitar com ela se os meus compatriotas estão na guerra? Eu não sou louco, eu não vou fazer isso. Ali era Deus endurecendo o coração de Urias para que não deitasse com a sua esposa, para que curasse com a fidelidade de Urias o coração de Davi. E isso de uma certa forma começou agora a ajeitar e ajustar o coração de Davi. O texto não diz, mas quando nós olhamos para essa história, nós vimos Davi com uma certa preocupação, porque o plano dele agora não deu certo, amém, igreja? Quando o plano dele não deu certo, ele agora
constrói um outro plano. E ele manda agora uma carta para Joabe, para que bote Urias na frente da guerra e que ele morra. E ele escreve essa carta, e ele dobra e sela com um anel de sinete para que não pudesse ser aberto e nem revogado aquilo que ele estava pedindo ali. E quem leva para Joabe o capitão? O próprio Urias, com a sentença de morte na mão dele. Chega para Joabe, Joabe abre, lê, monta a equipe para batalhar e bota Urias na frente da guerra. E o que acontece? Urias morre. A princípio a história estava acabada. Urias morreu, Betseba grávida, Davi não ia ser punido nem culpado por isso. Agora Davi ia chamar Betseba, ia casar com ela, tudo certo, estava grávida, e assim ele conseguiu enrolar, mentir para todo mundo. Olha só o coração de Davi. E eu estou falando de um homem que foi chamado de segundo coração de Deus, irmãos. Passando por um deserto, passando por um problema, passando por uma dificuldade, mas não estava se encontrando dentro desse deserto. Ele não estava se reconhecendo dentro desse deserto. Davi estava perdendo a característica de um filho amado. Davi estava perdendo a característica de um homem segundo o coração de Deus. Davi estava totalmente longe daquilo que o Senhor queria com ele. A identidade de Davi estava sendo deturpada. A paternidade de Davi estava sendo colocada em jogo, em xeque. E quantas das vezes não é assim na minha vida e na tua vida? Quando nós passamos por problemas e dificuldades, irmãos, em vez de nós reconhecer Deus como nosso maior refúgio e fortaleza, e nós se jogar e se lançar aos pés dele, confessar os nossos pecados, confessar os nossos problemas, confessar as nossas faltas, confessar as nossas dificuldades, assim como Paulo deixou registrado, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço todo dia. Miserável homem que eu sou. Ele se jogava, ele se lançava aos pés do Senhor. Mas Davi agora, com essa história, ele tenta endurecer um pouco mais o seu coração. Mas quem conhece com profundidade as histórias de Davi, sabe que ele era um homem que pecava muito, mas ele se arrependia muito fácil. Apesar dessa história e o cenário nos dizer que Davi estava cada vez caminhando para um lugar mais distante de Deus, Deus, por amor, por graça e misericórdia, Deus vem com uma palavra de confronto, porque as palavras de confronto de Deus não são para nos matar. As palavras de confronto de Deus são para estabelecer os princípios da nossa vida. As palavras de confronto de Deus são para o crescimento da igreja, crescimento dos filhos, crescimento do povo de Deus, porque Deus, ele não olha para mim e para você como eu e você olhamos para nós, senão nós estamos acabados. Deus olha para nós como um exército forte e numeroso, como filhos amados, predestinados àquilo que o Senhor predestinou para a nossa vida, aquilo que Ele nos criou, que Ele nos formou, os propósitos que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Ele olha nós e Ele olha nós nesse desenvolvimento. E assim Ele olhou para Davi, e quando Ele olha para Davi agora, Ele toca no coração de Natã. E o profeta Natã chega, aponta o dedo no rosto de Davi e começa a contar uma história para Davi. Eu creio que você já leu. E agora, quando Natã está ali contando essa história para Davi, Davi agora se enfurece, que esse homem morra e que pague 4 vezes por aquilo que ele fez. Aí Natã levanta aquele dedo de profeta e bota no rosto de Davi e fala: Davi, esse homem é tu, seu sem vergonha, mentiroso. Não, isso não está escrito, irmão. Esse homem é tu, Davi. É você, Davi. E agora, Deus, ele não vai te matar pela misericórdia, mas você vai pagar 4 vezes, como você falou aí que era para acontecer com esse homem que eu te contei a história. Naquele momento, Deus sela o compromisso com Davi.
sela um compromisso e ele começa a trazer o coração de Davi para mais perto dele de novo. Mas Davi estava no deserto, irmãos. Davi estava enfrentando um problema. Davi estava enfrentando uma crise de identidade. Ele estava fazendo coisas que não era para ele fazer. Ele não fazia. Quem conhece Davi, ele tirava as ovelhas da boca do urso e do leão. Mas agora, com o coração totalmente desalinhado, ele empurra a ovelha para a boca do urso e do leão. Ele empurra agora Urias para a frente da guerra para que ele morresse. E aí, se nós pular lá para o Salmo 51, nós vamos ver a oração de Davi. E Davi agora começa a se quebrantar depois disso. Davi começa a se jogar no chão mais uma vez, pedir perdão para o Senhor, pedir para que o Senhor venha e limpe o coração dele. Davi chega a falar: pode retirar tudo de mim, só não retira de mim o teu espírito, me devolve um coração e um espírito voluntário. Davi agora está novamente no propósito de Deus. Deus permitiu com que Davi passasse pelo deserto para extrair dele uma essência, e a essência de Davi era o reconhecimento da sua paternidade. Mesmo estando com a identidade querendo se perder, mas Davi ele tira forças da onde talvez não tinha. Davi ele traz à memória aquilo que podia trazer esperança, e a esperança era voltar novamente ao coração do pai, a esperança era novamente estar abraçado com o pai. E agora Davi ele começa de novo a querer entrar neste lugar da glória, ele começa de novo a querer entrar nesse lugar, como a palavra que nós cantamos e entoamos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, meu irmão. Isto é uma verdade para nós. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei quais as dificuldades que você tem enfrentado nesses dias, eu também não sei o deserto que você tem passado, eu não sei se você está enfrentando alguma luta espiritual, uma opressão, eu não sei se você está no deserto por consequências de escolhas erradas que você fez, ou talvez por algumas coisas que a própria vida faz nós passar. Mas uma coisa é certa, eu e você precisamos reconhecer, ter na memória, que o único que pode nos sustentar com a sua destra fiel é Ele, é o nosso Pai, é o nosso Abba. O único que pode nos abraçar e nunca vai deixar nós passar sozinho em nenhuma dificuldade é Ele. E Davi, irmãos, depois de passar por essa luta no palácio, Davi agora ele começa a enfrentar uma outra luta. Agora ele está no deserto e ele está fugindo de Saul. Preste bem atenção que Deus falou comigo, que muitas lutas que nós passamos não são no deserto. Muitas lutas que nós passamos são quando nós estamos, como diz o Silas Malafaia, na prateleira de cima. Quando nós estamos bem, quando nós temos dinheiro no bolso, quando o tanque do carro está cheio, quando a nossa despensa está farta, quando não há nenhum problema na nossa saúde, nos nossos filhos, família, está tudo de boinha, tudo top. É nesse lugar que muitas das vezes nós deixamos o Senhor de lado. É muitas das vezes nesse lugar que nós desalinhamos o nosso coração com o propósito de Deus, porque nós olhamos para a esquerda, para a direita, mas está tudo bem, minha família está bem, nós estamos com recurso financeiro, está tudo ok. Para que eu tenho que ir na igreja 2 vezes por semana? Não, bobiça, isso aí é para os fracos. Eu posso ir uma vez e assistir ali pelo YouTube quem eu quiser. E no Café com Pastores, lá em Itajaí, 350 km, não, fala sério. Eu sento no meu sofá de 4.000, aperto o controle da minha TV, ligo o ar-condicionado e vou cultuar de casa. Não precisa mais ter esforço.
Não precisa mais eu tomar uma atitude e mostrar para o Senhor que eu estou afim. É pecado fazer isso? Não. Mas é nessa mesma medida que o Senhor ele vai te abençoar. É nessa mesma medida de um esforço zero que o Senhor também vai te abençoar. Porque a medida que nós trabalhamos com o Senhor é a medida que Ele trabalha com nós. Ele lançou uma palavra para Jonas: Jonas, vai lá naquele povo, prega isso, e que fala para eles que 40 dias, se eles não se arrepender, eu vou matar, eu vou acabar com tudo. Jonas, não, eu não vou ir. Não vou ir porque eu não gosto daquele povo. Aquele povo lá trabalha com atrocidade, arranca braço, arranca cabeça. Eu não vou ir, porque depois eu vou lá, prego, e aí depois o Senhor, eu conheço Ele, coração misericordioso, vai querer se arrepender, não vai querer matar esse povo, e eu ainda vou passar ainda até por sei lá o quê. Eu não vou. Jonas muda a rota. Jonas sai do propósito. Quando ele faz isso, irmãos, um abismo chama outro abismo. Jonas agora desce para Jope. Jonas desce para o porão do barco. Jonas desce para o fundo do mar. E Jonas desce para o fundo do grande peixe. O ventre do grande peixe. Um abismo chama o outro abismo. Muitas das vezes o Senhor está nos chamando. Vem, filho. Eu tenho algo maravilhoso para desenvolver na tua vida. Filha, sai desse lugar. Sai desse ambiente de depressão. Sai desse lugar de fraqueza espiritual. Sai desse lugar, me dá tua mão, reconhece, me adora, me busca, porque eu vou fazer aquilo que eu iniciei na tua vida, porque eu sou fiel para cumprir e para completar aquilo que eu iniciei. E a gente pega e faz que nem Jonas. Endurece o coração, fecha a mente e não quer fazer nada, somente aquilo que tem vontade. Jonas desvia o caminho, Jonas não cumpre uma obediência que Deus mandou, e agora Jonas começa a ser punido. Alguém está se identificando com isso, irmãos? Eu me identifico muito. Quantas das vezes o Senhor me chamou e eu negligenciei? Quantas vezes o Senhor lançou palavra e eu digo assim, não, eu sou muito novo, vou esperar mais um pouco, eu vou curtir mais um pouco e depois eu vou. Irmãos, a minha desobediência me deixou 7 anos dentro de uma prisão. Mas pela graça e misericórdia de Deus eu tinha que ficar 30 anos. Mas Deus redimiu o meu tempo. Mas eu paguei e sofri um preço alto. A consequência. Mas deixa eu falar para você, nós estamos falando de deserto. Quando eu fui para esse deserto e eu passei por esse lugar, que é um lugar terrível, horrível, é a prisão. Quando eu entrei nesse lugar, irmãos, eu ainda por 1 ano continuei fazendo coisas erradas. E acabei sendo expulso de um lugar e indo para um outro lugar, uma cadeia de alta segurança máxima. E aí lá nesse deserto, o Senhor me deu mais uma apertada. E quando o Senhor me dá uma apertada maior, irmãos, eu começo a entender o processo de Deus. E quando eu tive essa palavra no meu espírito, eu comecei a entender que o deserto não era para me matar. Está se identificando com essa palavra, irmã? Deus é contigo. Deus é fiel na tua vida. Deus tem grandes obras, grandes coisas para a tua vida. Se mantém no lugar de obediência, de fidelidade. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Minhas mãos eu quero levar e louvor te adorar. Adora a igreja, adora a igreja. Meu coração eu quero. Adore, adore a igreja. O Senhor já está trabalhando em corações neste lugar. O Espírito Santo está trabalhando em corações neste lugar. Se renda, se renda. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar
E nesse deserto onde eu me encontrei, Deus apertou um pouquinho mais a minha moleira. Porque Deus, Ele sabe como trabalhar com cada um, irmãos. Deus sabe como trabalhar com cada um. Muitas vezes a gente está num deserto e a gente não se rende, a gente ainda não baixa a guarda, ainda a gente quer fazer do nosso jeito. Aí Deus vai lá e te aperta um pouquinho mais. Por quê? Porque Ele quer te ver mal, porque Ele quer te matar? Não. Porque Ele te ama, porque você é filho, porque você é filha. E agora o deserto, nós começamos a entender que não é um lugar de morte. O deserto é um lugar de novos recomeços. O deserto é um lugar onde que nós temos uma oportunidade de enxergar o plano de Deus, de olhar para dentro de nós e enxergar coisas que talvez em outro lugar, no palácio, ou seja lá qual o lugar da zona de conforto, nós não conseguimos enxergar. E agora no deserto, irmãos, ali sendo tratado por Deus, nós olhamos para dentro de nós conseguimos ver as coisas que o Senhor fez na nossa vida, a misericórdia de Deus, quantos livramentos de morte, quantos recursos que o Senhor trouxe para a nossa vida. Nós conseguimos ver ali potenciais dentro de nós que talvez em outro lugar nós não estamos conseguindo enxergar. O Senhor, Ele começa a trazer a nossa identidade nos desertos, irmãos. Foi no deserto que Deus curou o coração de Davi com Urias, num lugar de preocupação. E agora como vai dar? Natan vem, bota o dedo na cara dele, fala o que tem para falar. Davi toma um choque, eu estou errado, eu me arrependo, e se jogou no chão. Agora Davi está fugindo de Saul, e ele está fugindo de Saul. Saul entra numa caverna, agora Saul para fazer as suas necessidades. E agora os soldados, os pseudo-amigos de Davi, irmão Natanael, chegam agora e falam para ele: olha aí, cara, que oportunidade que o Senhor te deu. Foi o Senhor que trouxe para ti, Davi. Saul está ali, ó, vai e mata. É o Senhor que botou para te matar. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer que as falsas amizades corrompem os bons costumes. Os falsos amigos querendo tirar Davi do propósito. Aí Davi, ele agora passando por um deserto, Davi passando por dificuldade, fugindo de Saul, olhando agora uma oportunidade: eu vou matar Saul. Irmã Kelly, ele não faz. Ele vai lá, corta um pedacinho do manto da veste de Saul, e naquele momento que ele corta, o texto vai dizer que Davi começa a pensar: eu não sou maluco, eu não sou louco de matar um ungido de Deus. Saul agora novamente se arrepende. Davi não mata, se arrepende, não mata Saul. Davi continua fugindo. E agora nós vimos que esse deserto, ele não é um abandono.